Portanto, 70% da população daquele país é obesa. Quando essa hormona não existe, o cérebro pensa que não existe gordura. E quando o cérebro pensa que não existe gordura, ele vai fazer tudo para acumular gordura. A adrenalina, efetivamente, queima gordura de uma forma direta. Só que não é um tipo de composto que se queira ter em circulação no sangue sempre, a toda a hora. O labrador é um cão espetacular, especificamente porque foi selecionado pela sua lealdade. E a sua lealdade é proporcional à fome que tem. Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Provavelmente não há uma única pessoa desse lado que me esteja a ouvir que nunca se tenha preocupado em relação ao seu peso. E para muitos de nós isto é mesmo uma preocupação diária. Na maioria dos casos em relação a perder peso, ou seja, a emagrecer. Daí que continua a crescer toda uma indústria em torno desta necessidade, desde subespecialidades da medicina, nutricionistas, a personal trainers. Ao mesmo tempo, têm surgido, nos últimos anos, novos tratamentos, desde intervenções cirúrgicas, a célebre banda gástrica, a novos medicamentos. Aliás, neste último, ocorreu nos últimos anos uma verdadeira revolução com o surgimento do famoso Ozempic, de que hoje em dia toda a gente fala e muitos tomam, mesmo que, em alguns casos, às escondidas. Por isso, é um tema que estava mesmo a pedir um episódio aqui no 45 Graus. A convidada é Ana Domingos, que é neurocientista, professora na Universidade de Oxford, no Reino Unido, onde investiga as causas biológicas da obesidade, nomeadamente os mecanismos que regulam o nosso metabolismo e o peso corporal. Nesta primeira parte da nossa conversa, partimos da própria definição de obesidade, que não é exatamente o mesmo do que apenas excesso de peso, e fizemos uma coisa curiosa, que foi olhar para o mapa mundi e tentar perceber o que é que explica a variação na obesidade entre países. Por exemplo, faz a ideia de quais são os países com maior incidência, que chegam a ter 60% da população obesa. E no sentido contrário, sabem quais são os países que têm menor número, os países mais magros, digamos assim. A verdade é que muita desta diferença tem causas genéticas, que é precisamente o que a Ana investiga. Claro que a nível superficial, todos nós sabemos que o excesso de peso deve-se, essencialmente, a comermos mais do que gastamos. Mas isto esconde uma enorme complexidade, como vão ver, porque o nosso metabolismo pode variar sem sabermos bem porquê. E além disso, como a convidada explica, é muito mais difícil do que parece conseguirmos contar as calorias que o nosso organismo gasta. Falámos sobre as principais mutações genéticas associadas à obesidade e o papel da leptina, uma hormona com este nome estranho, mas que foi uma das grandes descobertas desta área. E falámos ainda, como não poderia deixar de ser, de dietas. Será que é melhor perdermos peso lentamente do que perdermos rapidamente? Será que isso é melhor para assegurar que não o ganhamos de volta ou é indiferente? E falámos também sobre porque é que os países asiáticos são um caso meio paradoxal, porque têm muito baixa obesidade, mas na verdade têm ao mesmo tempo muita alta incidência de diabetes tipo 2, quando no mundo ocidental as duas coisas tendem a dar de mãos dadas. Se quiserem saber a resposta a esta e a outras perguntas, ouçam esta primeira parte da nossa conversa. Na segunda parte, que sai hoje já ao fim da tarde, passámos de comparar a obesidade entre países para perceber porque é que ela tem aumentado em quase todos os países ao longo das últimas décadas. E claro, pedi à Ana para explicar como é que funciona o famoso Ozempic. Que mecanismos biológicos é que explicam porque é que ele funciona tão bem e porque é que não havia um medicamento destes até à data. Espero que gostem, vemo-nos na segunda parte. Até lá. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Ana Domingos, muito bem-vinda ao 45 Graus. Olá, Olha, obrigada. para começar, o que é a obesidade? Como é que é definida? Portanto, a obesidade tem uma definição antropométrica, portanto, baseada em marcadores físicos que têm em conta o peso e a altura. Portanto, é a acumulação de gordura e é uma acumulação de gordura que se traduz por um aumento do índice de massa corporal. O que é o índice de massa corporal? É basicamente o peso dividido pelo quadrado da altura. É um índice. Sim, muita gente conhece, não é? Porque é muito usado. Sim, para... o IMC, em inglês diz BMI. Eu estou habituada ao BMI porque trabalho no mundo anglo-saxónico, trabalho em Inglaterra. E existem umbrais a partir dos quais se define um estado de obesidade.
Esse umbral é um umbral que define o índice a partir de 30, portanto, quando o peso dividido pelo quadrado da altura é superior a 30, aí está-se num estado de obesidade, pelo menos no mundo ocidental, portanto, cá em Portugal seria 30. Sim. Se fosse na Ásia, seria esse cutoff, portanto, esse umbral, seria bastante inferior, já seria ao nível dos 28. Mas porquê? Isto é igual à hipertensão, portanto, o valor a partir do qual uma certa medida fisiológica que obedece a um índice que nos permite fazer a monitorização da fisiologia da pessoa, o valor a partir do qual é definido um estado patológico é baseado em tabelas atuariais, que são as tabelas que maximizam, são tabelas de valores, e é o ponto crítico a partir do qual se sabe que a esperança média de vida fica comprometida ou fica mais curta. Portanto, tendo em vista a maximizar esse valor, que é a esperança média de vida, chegam-se a outros valores das mais variadas medidas que se pode fazer do corpo, nomeadamente o índice de massa corporal, e isto aplica-se também à hipertensão e outro tipo de valores. É o limiar estatístico, ou seja, estatisticamente nos 30 é quando a coisa de certa forma inflete e começas a ter mais risco social ao excesso de peso. Não é? Portanto, é um umbral a partir do qual se define a obesidade. Imediatamente inferior a esse umbral existe o estado de excesso de peso, que também é um estado pré-patológico, tal como na diabetes também se tem um estado pré-diabético, ou como tal na hipertensão se tem um estado pré-hipertensivo, é quando os valores da tensão arterial estão ali já borderline, digamos, que não está ainda patológico, mas está meio caminho andado. E é nessa altura que as terapias de prevenção têm mais sucesso. Quando se deixa prolongar muita doença, e isto é uma coisa universal na medicina, quando se deixa prolongar muita doença, então reverter essa doença fica mais difícil. Portanto, intervenções terapêuticas atempadas, antes que a doença esteja no seu estado de expressão maior, são as terapias que têm mais valor. E porquê é que não... Eu acho que já sei a resposta a isto, provavelmente, que seria mais complicado, mas... Não seria melhor ter uma métrica que medisse diretamente a gordura em percentagem do peso ou coisa do género? Não é? Porque sim. O IMC, uma das críticas ao IMC é que se eu amanhã aumentar a massa muscular, o meu IMC vai aumentar. Exatamente, sim. Isso é um bom apanhado. E, efetivamente, existem formas de medir gordura de uma forma muito objetiva, só que essas formas não se podem ser aplicadas à população em geral, porque não é barato. Exato. Portanto, existem formas que usam ressonância magnética. Isto é uma coisa para medir que não a massa de gordura, claro. Exato. Que não é aplicável de uma forma barata. Sim. E deve haver outra razão, agora que eu estava a pensar, é que, embora para um indivíduo tu possas dizer isto que eu disse agora, não é? Portanto, para mim ou para ti o IMC se calhar não é a melhor métrica para nós monitorizarmos sempre o nosso estado, mas na população em geral estes desvios relacionados com mais ou menos massa muscular mais ou menos se devem anular e, portanto, quando comparas entre países ou uma população ao longo do tempo, provavelmente já não é tão relevante e podes usar o IMC como uma proxy relativamente segura. Sim, e nomeadamente, quer dizer, quando entra uma pessoa pelo consultório dentro que tem muito músculo, isso nota-se logo, não é? Exato, claro. Não, exato, aí já não, o médico já não vai usar isto. O fator de confusão, o meu IMC está muito grande, será que é porque tenho muito músculo? Quando se tem muito músculo vê-se logo, não é? Claro. Portanto, esses fatores que podem gerar confusão num determinado tipo de variável podem ser clarificados olhando para a pessoa. Exato. Não é? E por falar em olhar para a pessoa, olhando para o mapa mundi, sim. Eu acho que há duas maneiras interessantes para tentar mapear a obesidade. Uma é olhar para os países do mundo, comparar os países do mundo, e a outra é olhar para a tendência, já lá vamos. Mas olhando para os países, há uma variação muito grande da taxa de obesidade. Efetivamente, há países muito gordos e países muito magros. Isso. Portanto, assim, de forma curta e grossa, seria essa. E o que é que tu achas? O que é que achas? Qual é que é o país mais gordo do mundo? Ou Não me faço, já tínhamos falado disso há bocado. É que quem nos está a ouvir não sabe, mas eu já vi, a Ana mandou-me uns slides onde eu vi. Sim. E portanto eu vou dizer o que eu achava antes de ver. Exatamente, que é o que toda a gente acha. Que é o que toda a gente acha, é que o país mais gordo do mundo é os Estados Unidos. Pronto. Mas não é bem assim, não é? Não é bem assim, efetivamente não é bem assim. Isso é realmente a fama que os Estados Unidos têm, eles são sempre os culpados de tudo. Exato. E têm sempre a pior fama possível. Mas na realidade as estatísticas apontam para uma realidade muito diferente. Os países que são os líderes da obesidade e que estão mesmo no topo da tabela, e
e isto são dados que são baseados no World Health Organization, portanto, a Organização Mundial de Saúde, que tem esses dados disponíveis gratuitamente, que podem ser baixados no computador de qualquer pessoa, e foi exatamente isso que eu fiz. Os dados apontam que os países que têm a maior prevalência da obesidade, e quando eu digo maior estamos a falar prevalências da obesidade que vão na ordem dos 70%. É incrível. Portanto, 70% da população daquele país é obesa. É incrível. Ok? Não estamos a falar dos 1/3. Sim. E se incluís o excesso de peso, então... Sim, não é? Já portanto, estás mas aqui é só mesmo a obesidade. É A isso, obesidade mas... é a partir dos 30%, não é? Se incluís o excesso de peso, ainda mais zero, não é? Índice massa corporal de 30. Os países que estão no topo da tabela são países e pequenas ilhas tropicais que estão no Pacífico. Portanto, entre os quais temos Samoa, se calhar a ilha mais conhecida é a ilha de Fiji, que não está mesmo no topo da tabela. E efetivamente estes são os países que têm maior prevalência da obesidade mundial. E logo a seguir estão os países do Médio Oriente, portanto temos a Arábia Saudita, temos o Catar, e entre eles, misturados no Médio Oriente, temos então os nossos queridos Estados Unidos. Para não variar, estão ali misturados no Médio Oriente. Pun intended. Boa, gostei dessa. E indo por ali abaixo, depois temos a Inglaterra, temos os países mediterrâneos, como seja a Grécia, que tem a famada dieta mediterrânica. A Grécia e Israel, que têm dietas mediterrânicas, têm maiores índices de obesidade do que, por exemplo, a Holanda, onde se come muita batata frita. Eu tenho um marido holandês e sei isso perfeitamente. Eles inventaram a batata frita. Não foram os belgas? Não, agora bem, agora não vou entrar nessa discussão dos Países Baixos, quem inventou a maionese e a batata frita, porque ambos comem muita comida frita. E, no entanto, esses países têm índices de IMC que são francamente inferiores a países como a Grécia, não é? Que são afamados pela sua dieta mediterrânica. E temos também a Itália. Portanto, a Itália, apesar de comerem muita pizza, não estão assim tão mal quanto isso. Nada mal. E Portugal não está ali muito longe dos índices. Mas quem está pior são estas ilhas que poucas pessoas conhecem, que estão lá do outro lado do mundo, relativamente a Portugal, não é? São exatamente os antípodas do nosso meridiano, e que têm os maiores níveis de obesidade. E isto é um bocadinho surpreendente, não é? Porque é que os Pocahontas, não é? Falando de referências culturais que são comuns nesta parte do mundo, que são mediadas pela animação, porque é que estas pessoas têm índices de massa corporal tão elevados? E a resposta tem um pouco a ver com a mesma razão que o Médio Oriente também está no topo da tabela. Não tanto no topo da tabela, mas logo a seguir. Então imagina que estás numa ilha e já lá estás há muitas gerações, não é? O que é que acaba inevitavelmente por acontecer numa população que está isolada? O que acontece é que os primos casam-se com os primos, não é? Portanto, isto é um problema de endogamia? É um problema essencialmente de endogamia, de isolamento genético. E isso também acontece no Médio Oriente, não porque estão rodeados de mar, mas porque estão rodeados de deserto e porque existe uma tradição, uma cultura de haverem casamentos arranjados e tendencialmente entre parentes. Portanto, primos, existe uma consanguinidade muito, muito elevada. E quando existem consanguinidades muito elevadas, isso dá origem ao enriquecimento para determinado tipo de doenças genéticas. Então, portanto, mas desculpa interromper, Tana, mas que a consanguinidade dá origem a várias doenças é mais ou menos consensual. Agora, porquê é que a consanguinidade há de dar origem à obesidade e não ao contrário, por exemplo? Porque a obesidade também é uma doença. E principalmente mas também há doenças contrárias, locais, não é? De déficit de peso. Porque é que há de depender para o excesso de peso? É uma questão interessante. Porque é que existe um enriquecimento em mutações que dão origem ao ganho de peso em vez de ser ao contrário? É uma boa questão. Também existem mutações que dão genéticas que deterministicamente dão origem ao contrário. Portanto, pessoas que são geneticamente magras, que por mais que quererem engordar, não conseguem.
Mas não existe assim nenhum país ou nenhuma área geográfica em que se possa dizer que existe uma predominância deste tipo de mutações. As que estão estudadas são efetivamente as populações mais obesas, e isso consegue-se dizer que existem determinado tipo de mutações e são muitas mais que aquelas que se pensava existir há 20 anos atrás. E foram estudadas geneticamente, ou seja, foi feito esse mapeamento entre... Foi feito um mapeamento, okay. Sim. Portanto, existe um grupo em Cambridge, que foi pioneiro nesta história de mapear as mutações genéticas que dão origem à obesidade infantil. Portanto, quando um padrão de obesidade se expressa logo a partir dos 2 anos de idade, em que, francamente, esta criança não é normal, porque é muito maior do que os seus irmãos, ou que os seus vizinhos, ou que os seus primos. Em Inglaterra existe um grupo que supervisiona estas famílias que têm estas crianças, e estas crianças foram sujeitas a mapeamento genético e, efetivamente, encontraram-se muitas mutações que informaram a biologia do controle do peso. E uma destas mutações, ou a primeira delas a ser descoberta, foi descoberta não em doentes, mas em ratinhos. Portanto, claro. Sim. Claro. Portanto, isto aconteceu em 1994, com a descoberta de uma mutação, que era a mutação do gene que codifica para uma hormona, que foi a primeira hormona que se descobriu como sendo central no controle do peso. Portanto, é uma hormona que é produzida pelo tecido adiposo e que diz ao cérebro e ao sistema nervoso quanta gordura existe. E quando essa hormona não existe, o cérebro pensa que não existe gordura. E quando o cérebro pensa que não existe gordura, ele vai fazer tudo para acumular gordura. E uma das coisas que o cérebro vai fazer para acumular gordura é comer mais. Portanto, ter apetite ou ter uma vontade incontrolável de comer, que é o que acontece a estas crianças quando chegam ao consultório de consulta genética, Sim. É uma vontade voraz de comer tudo, que é patológica, não é? Sim, são insaciáveis. São insaciáveis, são saciáveis, e uma criança, quando é insaciável, o que é que ela faz? Berra, não é? Chora. As crianças, quando têm fome, choram. E coitados dos pais, para saciar a sua criança, é claro que lhe vão dar comida, não é? Porque é a única coisa que a cala. Claro. O que acontece é que os sinais de saciedade não são duráveis, e a criança dali a meia hora está a chorar outra vez porque está com fome. Pois. Portanto, isto é um inferno dantesco, não é? Ter uma criança em casa assim. Pronto, em Inglaterra, graças à estrutura de investigação que existe em Inglaterra, existem grupos, um grupo em particular, que é o grupo do Sir Steve O'Reilly e da Sadaf Farooqui, que foram as pessoas que, depois de ter sido descoberta a leptina em ratinhos, por um grupo na Universidade de Rockefeller, com o qual eu trabalhei durante 7 anos, onde fiz a minha formação inicial em obesidade. Portanto, quem descobriu essa hormona foi um senhor chamado Jeffrey Friedman, que já ganhou imensos prémios, o Breakthrough Award, o Lasker Award, todos esses prémios que são topo de gama. Depois de ele ter descoberto essa mutação no gene que codificava para a hormona leptina, o mesmo gene foi descoberto em pedigrees familiares que tinham este tipo de crianças. Eram crianças precisamente com pedigrees do Médio Oriente e que viviam na Turquia. Entretanto, já se descobriram mais em Inglaterra, e existem outros tantos espalhados pelo mundo, no mundo, essencialmente de famílias com alto nível de endogamia ou de consanguinidade. Sim, interessante. Portanto, mas a leptina foi só a primeira pedra fulcral na história da compreensão da biologia do controle do peso. Portanto, a leptina foi exatamente a primeira descoberta que inspirou muitos grupos, nomeadamente este grupo em Inglaterra, que depois descobriu em crianças não só a mutação da leptina, mas de todos os outros, uma variedade de genes que estão relacionados com a leptina, que estão a montante ou que estão a jusante da ação da leptina, e que vão dar ao mesmo. Pronto, dão origem vou usar um palavrão agora que é fenótipo, dão origem a um fenótipo. Já foi um palavrão já usado aqui várias vezes. Dão origem a um fenótipo ou uma forma de ser. Sim. Tendencialmente obesa. E isso expressa-se no comportamento alimentar, mas não só no comportamento alimentar. Já existem mutações que foram mapeadas e que dão origem a formas de obesidade que não está claro se têm algum nível de causalidade relacionado com o comportamento alimentar, ou com a hiperfagia, ou com o comer demasiado. Não é? Hiperfagia é outro palavrão que significa comer demasiado. Sim.
Mas não percebi o que disseste agora. Não se sabe se está relacionado com a hiperfagia, então é obesidade, mas que não vem de comerem mais, é isso? Vem de gastarem menos? Exato, okay. Exato. Portanto, isto é como as nossas contas poupança, não é? Das duas uma. Ou gastamos, ou pomos lá mais dinheiro, ou gastamos mais dinheiro. Certo. Não é? E depois a taxa de juros que temos, ou o lucro que temos é em função do que se gasta e do que se põe lá para dentro. Na obesidade é a mesma coisa. Portanto, existe um balanço entre o que vai lá para dentro, que é o que vai lá para dentro da forma de comida, e o metabolismo basal. Portanto, quantas calorias é que estamos a gastar? Se bem que a expressão gastar calorias é uma expressão um bocadinho abusiva, porque a definição de caloria, que é uma coisa que se pode medir fisicamente, diretamente, num alimento ou num pedaço de madeira ou qualquer coisa tem calorias, porque a definição de caloria é uma definição física e que basicamente vem da capacidade de um determinado tipo de elemento entrar em combustão. Daí o calor. Né? Daí o calor. Por isso se chama caloria e foi uma definição introduzida pelo Lagrange e o Lavoisier, que faziam aparatos. O primeiro calorímetro era medido em mililitros de água. Porquê? Porque ele fez uma espécie de uma câmara, uma câmara fechada, que tinha um cestinho lá dentro e punha-se lá para dentro o que quer que seja, um pedaço de pão ou 20 mililitros de álcool ou de whisky, punha-se lá para dentro, fechava-se a tampinha e na câmara exterior, a esse balde, havia gelo. Portanto, todo o calor que era irradiado dessa substância que estava a arder, por combustão, emitia calor e esse calor ia derreter o gelo e depois cá em baixo havia uma torneirazinha, como se fosse um alambique, e media 100 mililitros de água quantas calorias é que tem um determinado tipo de substância. Portanto, isto é uma medição física, Sim. mas é uma medição que não se traduz muito biologicamente. Portanto, o equivalente de nós gastarmos calorias é uma caixa negra. É uma coisa que não sabemos muito bem. Não sabemos muito bem quantas calorias é que gastamos quando estamos a crescer cabelo, ou quando estamos a crescer unhas, ou quando estamos a fazer todos os processos biológicos. Quantas calorias é que gastamos a inspirar e expirar? Quantas calorias é que gastamos quando agarramos num copo de água? E toda a acumulação de todas as coisas que o corpo faz é difícil de apontar exatamente quantas calorias é que se gasta. Mas pronto, temos proxies para essas coisas e ao fim e ao cabo o proxy que nós usamos é um proxy que é baseado em quanto oxigênio é que consumimos e quanto dióxido de carbono é que exalamos. E existem máquinas que medem essas duas variáveis e agarram nessas medidas, põe-na dentro de uma fórmula matemática e essa fórmula matemática vai efetivamente calcular quantas calorias é que gastamos num determinado tempo enquanto estamos a ser medidos por essas máquinas. Portanto, mas são proxies. São proxies que usam fórmulas que têm parâmetros e esses parâmetros muitas vezes são assumptions. São pressupostos, sim. São pressupostos. Não consegues medir diretamente, tens de usar uma medida indireta. Exatamente. É difícil de medir quanto é que efetivamente, sei lá, o nosso sangue tem células estaminais, temos células estaminais na medula óssea, não é? E tudo isso custa energia, mas exatamente quantas calorias é que a nossa medula óssea gasta para se dividir ou para se renovar, ou para crescer o cabelo, ou para fazer todas as funções biológicas que temos. É difícil. Sim, até porque um fenómeno engraçado, que aliás é um fenómeno que explica porque é que o exercício físico contribui menos para a perda de peso do que parece. Se tu passares de um estilo de vida mais ou menos sedentário para um estilo de vida ultra ativo, em que estás sempre a fazer exercício, vais, sei lá, 2 vezes por dia ao ginásio, o teu corpo não vai consumir tão mais assim. Não, parece que estás a esforçar-te muito mais, mas há ali uns mecanismos de compensação que tornam isso muito mais difícil. Sim, portanto, existem ideias que são populares à custa da repetição. Não necessariamente à custa de aplicação do método científico, que é um método relativamente recente, não é? Que é um método que permite medir e tirar conclusões, e medir de uma forma controlada e tirar conclusões que são baseadas em medições. Agora, há muitas coisas que não foram medidas e existem muitos preconceitos relativamente a como se deve gerir
o peso, como se isso fosse uma coisa que se pode mesmo gerir. Portanto, isto são ideias que estão muito agarradas à sociedade, precisamente porque a biologia do controle do peso e a medicina que está associada a isso é uma área relativamente recente. E se olharmos para a psiquiatria, existem outras ideias ou preconceitos que se têm relativamente a como controlar determinado tipo de processo biológico. Na psiquiatria são processos da mente, não é? Que estão associados a certas crenças que são crenças que vêm do passado. Na obesidade, e se fizermos um paralelo entre a psiquiatria e a biologia da obesidade, ou a medicina da obesidade, há aqui um gap de, sei lá, quase 100 anos. Não é? E ainda assim na psiquiatria existem estigmas. Existem estigmas que a pessoa, quando está doente e tem uma determinada doença mental, tem-na porque quer. É a sua culpa, porque não tem força de vontade. Não é? Ou porque é preguiçoso, ou porque... E na obesidade esses estigmas existem por demasiado e existem existem muitos conceitos que se acreditam existir porque os dados não estão lá. Por exemplo, toda a gente pensa que perder peso é uma coisa que se tem de fazer lentamente, porque se perderes peso lentamente, então não ganhas tão rapidamente. E há uma experiência que foi feita em 2014, portanto 2014, já lá vão mais de 10 anos, por um grupo que publicou os seus dados numa revista científica chamada Lancet, que é uma revista dedicada a estudos na área da medicina, que agarrou em duas populações de pessoas com obesidade e fez uma perder peso rapidamente e fez a outra perder peso lentamente. Depois, quando chegou a hora de ganharem peso, ambas ao mesmo tempo, tudo ganhou peso ao mesmo tempo com a mesma velocidade. Portanto, este tipo de dados, que são dados que estão disponíveis publicamente e que foram revistos por outros cientistas, portanto, há aqui um tema de peer review, que é inerente ao processo científico e que em muitas outras áreas não existe. E é uma experiência randomizada, não é? Aleatorizada. Exatamente, portanto, todos aqueles controlos que tem-se que ter para não se chegar a conclusões enviesadas, esses controlos foram feitos. Portanto, este estudo, basicamente, com uma medição, aboliu uma crença que muita gente ainda tem, não é? Mostra que é indiferente o estudo, na verdade. É diferente, portanto, fazer peso rapidamente ou perder peso rápido, quando chega a hora de ganhar peso, ganha-se peso à mesma velocidade. Portanto, existem muitas coisas pelo mundo fora, não pelo mundo fora, mas que no mundo da ciência, que ainda estão um bocadinho ocultas. Portanto, existem dados, mas esses dados não vêm cá para fora. Nomeadamente, existem muita manipulação da informação, por causa dos mídias, não é? Só para dar um exemplo, aquele programa de televisão que era nos Estados Unidos chamava-se Big Brother. E cá também. Cá também se chama Big Brother, não era? Portanto, eles criam a aparência que uma pessoa entra nesse programa, entra para lá com excesso de peso ou com obesidade e sai magrinha. Não, isso não era o The Biggest Loser? Não é é The Biggest Loser, exatamente. Obrigada. Como vês, eu não vejo televisão. Eu também nunca vi esse programa, mas vi os teus slides. Portanto, e esse programa cria esta aparência, não é? Porque o que existe é muita massagem de dados, não é? Existe uma forma de manipular a informação para criar uma certa crença perante o grande público que determinado tipo de coisa é possível, não é? Que é um bocadinho injusto e que não obedece de todo ao método científico. E existe um estudo científico que conseguiu entrevistar um número restrito de pessoas que participou nesse programa e acompanhou-as ao longo de 6 anos. E é certo, estas pessoas, quando estiveram no programa, perderam peso. Mas à medida que foram perdendo peso, também foram perdendo a sua capacidade de queimar calorias, usando a tal métrica que é um proxy para a queima de calorias e que envolve medir a quantidade de oxigênio que uma pessoa inala e a quantidade de dióxido de carbono que produz, e meter isso de uma forma matemática, e consegue-se arranjar uma medida, um índice de metabolismo basal ou de queima de energia. No fundo, o metabolismo das pessoas baixou também. Não? Baixou também. Portanto, a pessoa é challenged
Desafiada, muito obrigada. O corpo da pessoa é desafiado para perder peso e a primeira coisa que faz é fazer uma reação a esse desafio. Que biologicamente é compreensível, não é? É compreensível, porque o corpo não quer gastar, não é? O corpo não quer gastar energia. Exatamente, é isso. Está programado para poupar. Se percebe que há menos comida... Exato. Faz sentido que a nossa autorregulação baixe o metabolismo. Exatamente. Portanto, e estas pessoas que foram medidas por um grupo que trabalha num instituto nos Estados Unidos, em Pennington. Isto foi um estudo publicado no jornal científico que se chama Obesity, que é um dos jornais da Nature. Foi publicado em 2016 e eles efetivamente mostraram que estas pessoas todas que perderam peso, mas à medida que perderam peso, o seu metabolismo basal também baixou, e isto foi medido, e baixou durante 6 anos. Portanto, ao longo de 6 anos, as pessoas não voltaram a ter o seu metabolismo basal sofreu de uma forma irreversível quase. E claro que ganharam todo o peso, se não mais. Portanto, esta componente do metabolismo basal a controlar o peso é uma componente muito importante. E não é só o consumo alimentar que tem um papel importante. Portanto, há aqui 2 variáveis que há que ter em consideração. Uma... E que interagem, não é? E que interagem. E uma é facilmente visualizável, se bem que nem sempre é medida de uma forma objetiva. E a outra, então, nem sequer é medida, não é? Porque requer maquinaria que não existe ali na farmácia ao lado, não é? Não é bem como medir a pressão arterial. Portanto, existem muitas ideias por aí que são ideias que não são substanciadas por dados. E estas ideias, ao fim e ao cabo, são criadas pela sociedade e não se sabe de onde é que as ideias vêm. Há quem pensa que essas ideias vêm de Hipócrates e há pessoas que estudam Hipócrates e que estudam os filósofos clássicos. E o Hipócrates tinha já nos seus livros ou nos seus compêndios. Hipócrates é o pai da medicina e quando fazemos o juramento socrático ou o juramento hipocrático quando nos licenciamos em medicina, fazemos um juramento que é o juramento de Hipócrates. E ele já dizia estas coisas assim que são um bocadinho populares, se bem que Hipócrates não tinha à mão o método científico, porque o método científico só foi inventado muito mais tarde, não é? Mas ele já dizia coisas assim que as pessoas que se querem perder peso têm que fazer basicamente aquilo que as pessoas do Biggest Loser faziam, que era exercício, não comer. Também dizia que tinham beber vinho, que é uma coisa que as pessoas acreditam que é bom para a saúde, apesar de não ser, e existem dados que dizem que não é. Também dizia assim disparates, que tínhamos de diluir o vinho em água, que é completamente... Havia uma série de prescrições, sim. Portanto, assim, estas mesinhas assim que... Dormir numa cama dura, não é? Dormir numa cama dura, e não há dieta ainda que fale sobre isso. É que os japoneses dormem todos numa cama dura e, tendencialmente, no Japão as pessoas são relativamente magrinhas, não é? Eu queria falar do Japão, por acaso. Aí entra-se num estado de correlação em que muito facilmente, quem não tem o espírito do método científico, pensa que correlação é causalidade. Certo. E não é. Exato. Não é? Portanto, só porque 2 coisas são correlacionadas não significa que existe uma relação de causalidade. Exato. É uma coisa muito típica, quer dizer, em que esta área é muito propensa. Sim, as pessoas têm tendência a olhar para uma correlação e imediatamente extrair uma relação de causalidade. Não sei se será um defeito humano em que as pessoas claro. têm a tendência a fazer isso, não é? Se é um reflexo, ou se é mesmo porque a cultura científica ainda está muito pouco inculcada na população em geral. Olha, deixa-me voltar às Ilhas do Pacífico. Vamos às Ilhas do Pacífico. E aquilo que estavas a falar há bocado, que eu entretanto, lembras-te que eu tinha perguntado, ok, então a consanguinidade gera problemas genéticos, mas porquê é que eles vão pender para o lado da obesidade? Na verdade, pensando um pouco, eu acho que chega à resposta à minha própria pergunta, que é, faz sentido que a evolução nos tenha selecionado mais um conjunto mecanismos. De genes e de mecanismos que depois com pequenas mutações geram obesidade do que uns que gerem extrema magreza, não é? Por razões óbvias, não é? Porque ao longo do nosso percurso evolutivo o que tendia a haver era pouca comida, e portanto alguém que comesse de menos estava tramado e alguém que comesse de mais
Sim. O pior que podia acontecer era ser um pouco mais gordo. Portanto, a Faz obesidade sentido, não é? é protetora do ponto de vista evolutivo numa Exato. situação de escassez. Exato. Exatamente. Ou seja, quem tinha um pouco dessa predisposição, no fundo, safava-se. E isso leva-me a outra explicação para a obesidade nas ilhas do Pacífico, que tu já deves ter ouvido, e que eu achei interessante, embora não tenha a certeza que faça sentido, que era, e estava um pouco relacionada com esta, que era, a lógica seria, aquelas populações são populações que migraram em barcos de zonas vizinhas, não é? Quer dizer, essas ilhas foram todas populadas ao longo de séculos nunca se sabe se isso foi deliberado ou não foi deliberado, mas foram pessoas que tiveram de fazer uma travessia no mar, não é? Sim. E aí a lógica era, nessa travessia do mar, os sobreviventes dessa travessia do mar Sim. eram os mais gordos, digamos assim, antes Sim. de partir, não é? Sim. E portanto houve uma seleção genética, de seleção natural, basicamente, não é? Exatamente. Durante aquele período que selecionou entre aquelas pessoas as que tinham mais propensão para a obesidade, porque foram as que... Exatamente. Portanto, é o que se chama um bottleneck evolutivo. Isso, não era é? o que eu ia usar essa expressão. Bottleneck, a gargalo de garrafa evolutivo. Exato. Que acontece não só na Polinésia, mas também aconteceu na história recente dos Estados Unidos e no que diz respeito ao transporte em condições infra-humanas de pessoas de Angola para os Estados Unidos, não é? Para participarem na escravatura, o processo de escravatura. Também criou um bottleneck desse tipo? Sim, quer dizer, pensa-se que sim. Especula-se que sim, é isso? Porque nos Estados Unidos, na população dos Estados Unidos, a incidência da obesidade nas populações afrodescendentes é muito maior. É muito grande. Okay. Portanto, pensa-se que haja também ali um bottleneck evolutivo que tenha que ver com a seleção de pessoas que foram selecionadas. Sobreviveram à viagem, não é? Sobreviver à viagem e sobreviver a condições extremas de pobreza e de falta de comida, não é? Ok, isso é interessante. Eu não sabia desse caso, mas faz algum sentido. As pessoas chegavam lá de barco, não é? Claro, é um processo de seleção, não é? Quer dizer, tudo que... E não viajavam em classe executiva, não é? Não, pois, pelo contrário. Sim. Faz algum sentido que populações que tenham tido de passar por condições de súbita falta de alimento, no fundo é isso, tenham criado uma seleção a favor daqueles Sim. que começaram essa viagem, digamos assim, aqui nesse caso no sentido literal, mas noutros casos mais essa travessia no sentido metafórico, com reservas de peso, não é? Com reservas de gordura, no fundo. Ou com capacidade biológica para conseguir acumular essa gordura. Acumular essa gordura, isso exatamente. confere proteção. Exato. Porque a pessoa hoje em dia achamos que a gordura é uma coisa má, mas a gordura são reservas de energia, basicamente. Exatamente. E não só reservas de energia, como também produtores de hormonas que controlam vários aspectos da fisiologia. Portanto, a leptina, portanto, foi a primeira hormona a ser descoberta e que iniciou um campo que agora é gigante. E existem várias revistas científicas só dedicadas a este tema, ao tema do controle biológico do peso. A leptina também controla a fertilidade. E a ausência de leptina leva a um estado de esterilidade. E isso acontece não só em pessoas que têm a deficiência congénita da leptina e do seu receptor, mas também em atletas de alta competição, por exemplo, que têm muita massa muscular, mas que não têm gordura quase nenhuma. É por isso que eles ficam inférteis? É. E a substituição da leptina, portanto, fazer uma reposição hormonal da leptina nestas mulheres repõe a fertilidade. Repõe completamente a fertilidade. Fazia ideia disso. Portanto, quando existem situações de vida em que a mulher não pode prescindir da sua profissão, se é um atleta de alta competição, e parar para engordar um bocadinho, se calhar isso não é viável, mas a leptina também está aprovada para a reposição hormonal em atletas que têm amenorreia, portanto, que é o estado de esterilidade de estes atletas de alta competição. E existem outras situações patológicas, como é o estado de lipodistrofia. Por outra razão independente, estas pessoas não têm adipócitos, não têm as células que guardam a gordura. E como não têm estas células, também não têm a leptina, não têm a hormona que é produzida pelos adipócitos. E olhando para estas pessoas, até parece que estas pessoas são super musculares, porque não têm gordura. Não têm gordura nenhuma e vê-se logo o músculo ali ao flor da pele, não é? E estas pessoas é engraçado porque são magrinhas por fora, mas gordas por dentro. Ou seja, têm a doença metabólica que têm as pessoas com obesidade, têm diabetes, têm hipertensão, têm triglicéridos altíssimos, têm um fígado super gordo, ao extremo de chegar ao ponto de cirrose, não é? Estão cheias de apetite, estão sempre com fome, porque não têm a tal hormona leptina. Portanto, isto é outra condição, que é a lipodistrofia generalizada, pessoas que não têm gordura nenhuma
e como não têm gordura nenhuma, estão aprovadas para receber a terapia de substituição hormonal de levar injeções de leptina. E com isso melhora-se muito a sua doença metabólica. Há no YouTube um vídeo, da PBS, salvo erro, que é exatamente sobre esse caso. E é incrível. É um caso de um paciente, de uma pessoa que tinha essa doença, é exatamente o que tu descreveste. Ele parece ultramusculado, quer dizer, magro, mas com os músculos muito à vista. Sim. E ele depois tinha basicamente esse problema. E ele comia, portanto, como ele não tinha leptina, o organismo Estava sempre com fome. Sinalizava que ele devia comer, ele comia e como essa gordura não tinha onde se agarrar... Ia para o fígado. Exatamente. Portanto, era o pior dos dois mundos. Essa história é incrível. Exato. E tinha diabetes também, porque um fígado... Este caso, já não me lembro. Sim, estas pessoas que têm lipodistrofia generalizada também têm diabetes. Pois. Faz sentido. Que é secundária à disfunção hepática. Exato. Deixa-me voltar à lista dos países, que isto é sempre um... Ok, voltemos é sempre um ponto de partida irresistível. A epidemiologia, sim. Mas agora deixa-me ir ao outro ponto sobre o qual eu também tenho muita curiosidade. Ao outro extremo, porque se nós formos ao outro extremo... Sim. Dos muito magrinhos, já que nós falamos agora dos muito magrinhos. São as pessoas que têm lipodistrofia Mas esses generalizada. são os doentes, não é? Mas se nós olharmos para países... Sim. Bem, a não ser que eles tenham maior prevalência de lipodistrofia, dir-me-ás, não é? Mas... Se nós olharmos, nós encontramos alguns países muito pobres entre os com menos obesidade, o que, enfim, não surpreende ninguém, mas também encontramos alguns países nada pobres, entre os quais o Japão. O Japão é acho que o segundo país do mundo, estou a olhar para dados de 2022, com menor prevalência de obesidade. Não chega a 5%. Mas que tem uma prevalência de diabetes tipo 2 altíssima, que está dissociada. No mundo ocidental existe uma correlação linear entre a prevalência da obesidade e a prevalência tipo 2, de diabetes tipo 2. E sabe-se que isto não é só uma correlação, existe aqui uma relação de causalidade, porque a obesidade leva ao diabetes tipo 2, na sua grande maioria. Agora, esta correlação está completamente destruída na Ásia. Portanto, na Ásia existe diabetes tipo 2 em pessoas muito magrinhas e tem uma prevalência altíssima. Portanto, esta correlação que existe no meio ocidental entre diabetes tipo 2 e obesidade não existe na Ásia. Portanto, mas porquê? São pessoas diferentes. Então, mas se ela é causal... Não é só os olhos em bico. É também as outras partes do corpo e da sua fisiologia e da sua biologia que é diferente. E isso também está a ser estudado. Portanto, existem também outras mutações genéticas que foram encontradas em populações asiáticas que estabelecem uma diabetes tipo 2 que é independente da obesidade. E temos alguma ideia já sobre elas? Existem nomes de genes e esses genes estão mapeados, mas ainda está por descobrir o que é que esses genes fazem dentro das várias células que existem dentro do corpo. Então, mas espera, o que é que medeia a relação entre obesidade e diabetes tipo 2 no Ocidente? Uma biologia diferente. Mais específico. Agora, porque é que a biologia dos ocidentais é diferente da biologia dos orientais? Isso ainda não se sabe muito bem. Portanto, isso está a ser estudado. Começar por mapear genes é uma forma de angariar informação. Porque conseguimos mapear genes. Não é única, podes estudar o corpo, podes estudar os processos biológicos no corpo e perceber qual é a ligação entre obesidade e diabetes tipo 2 nos ocidentais e porque é que ela não acontece? Sim, ao limite de o que foi estudado é exatamente estabelecer esses processos fisiológicos que mediram, levaram à conclusão que a diabetes está dissociada da obesidade, porque mete-se o peso e mete-se, sei lá, uma função de um teste de tolerância à glucose oral. Nestas populações reage de uma maneira muito diferente. E do lado portanto, vamos pôr a diabetes de lado agora. Sim. E olhar apenas para a obesidade. Portanto, isto mostra que o facto de eles terem uma baixa taxa de obesidade não é tão bom como possa parecer, não é? Sim. Mas ainda assim é interessante a pergunta: porque é que eles têm uma tão baixa taxa de obesidade? Temos alguma ideia? Se tem a ver com a alimentação, se tem a ver com a genética, basicamente? A alimentação é difícil de excluir porque eles comem tanto arroz, não é? E o arroz é daquelas coisas que têm imensa caloria. Não há nada assim estabelecido. Não se pode dizer, olha, é isto aqui. Não dá para perceber. O que dá para perceber é que são populações que têm patrimónios genéticos diferentes. Isso está claro. Pois, é isso. Não é? Aliás, se nós olharmos para o mapa, a Ásia está toda... Portanto, aqui as ilhas do Pacífico é difícil de ver porque são muito pequeninas, mas o Médio Oriente aparece muito carregado. Sim. E os Estados Unidos também. O leste europeu também um pouco. A Argentina e o Chile, curiosamente. Sim. E depois, a África pouco carregado.
claro, não A não África surpreende, não é? lida com outro tipo de problemas. Exato. Exceto a África do Sul e, Sim. enfim, depois e a África subsaariana, Sim. ou seja, acima do Saara. Mas realmente a Ásia até parece toda muito clara. China, Sim. Japão, Sim, todos aqueles países Sim. ali do mar mas com uma prevalência de diabetes muito gigante. mais alta. É um tema interessante e existem pessoas cuja vida está dedicada a tentar perceber essa diferença. Pronto, não podemos já dizer, olha, por causa disto ou daquilo. Certamente não podemos dizer que é por causa do comportamento alimentar. Fica por aqui a primeira parte da nossa conversa. A segunda parte sai já hoje, ao fim do dia. Até lá. Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio.